Então, continuando aqui sobre o livro de Mateus. Quem era Mateus? Mateus é aquele que apareceu na lista dos 12 apóstolos. Em Mateus 10:31, ele é chamado de cobrador de impostos. Era uma profissão, bastante odiada pelos judeus da época e que trabalhava para o Império Romano. Olha como Jesus escolheu. Parece que escolheu mal, né? Você vê que não é como a gente olha. Pega ali uma pessoa que os judeus tinham raiva, e aí Deus pega e diz, não, esse aqui, escolhe ele aí como meu discípulo. Aí Jesus bota Mateus como um homem que trabalhava para o Império Romano, a qual o povo de Israel estava cativo não mais fora, mas dentro da sua própria terra. O Evangelho de Mateus 9 nos conta como Jesus o chamou para segui-lo, gerando crítica dos fariseus. Como eu disse, curiosamente, Marcos e Lucas relatam essa mesma história. Aí tem os evangelhos sinóticos. Aí é uma coisa também, muito do que a gente está lendo aqui, essa matéria aqui, você tem que revisar também a bibliologia, que vai contar todas essas nuances, esses detalhes, está lá na matéria de bibliologia. Ele também era chamado de Levi, né, esse cobrador de impostos. Então, ele tinha esses nomes. Então, quando você lê Levi, quando você lê Mateus, você está falando da mesma pessoa. Essa questão dos nomes também. Tem o Judas. Tem o Judas que traiu Jesus. Mas tem outro Judas ali do livro, a carta de Judas. Não é Judas que traiu Jesus que escreveu. Precisa de um pouquinho de atenção para ler a Bíblia. Você precisa ter um trabalho, não é ler assim e acha que entendeu. Rapaz, se você pegar um manual para montar um guarda-roupa, poucos vão conseguir montar esse guarda-roupa, mesmo com manual, indicando, tem que ter um manual. Imagine montar você, moldar você, como é difícil. Um homem com mente, coração, um homem com a sua tricotomia, corpo, alma, espírito. A Bíblia traz o manual para o homem em todos os aspectos. Vamos lá aqui, continuando Mateus. Quem era Mateus? Já vimos aqui, né? O cobrador de imposto, Levi. Já identificamos quem é Mateus. Outra coisa que devemos fazer, para ter essa visão geral ainda mais clara, podemos olhar para o resumo que encontramos em Bíblias de estudo. Você pega uma Bíblia de estudo, como eu tenho aqui, Mateus, aí traz lá, deixa eu pegar ela aqui para você dar uma olhadinha. Aqui, a Bíblia de estudo, essa aqui é de aplicação pessoal, é a que eu mais gosto de usar. Tá aqui, propósito. O propósito, provar que Jesus é o Messias, o Rei Eterno. Autor, Mateus, também conhecido como Levi. Data, aproximadamente anos 60 a 65 depois de Cristo. Aí tem aqui o panorama, tem o versículo-chave, pessoas-chave, Jesus, Maria, José, João Batista, os discípulos, os líderes religiosos, Caifás, Pilatos, Maria Madalena. Traz as pessoas, lugares-chaves. Traz aqui Belém, Jerusalém, Cafarnaum, Galiléia, Judéia. Características particulares do livro. Aí vem aqui, um panorama da época. Aí vem aqui esboços, e aqui, em cima, tem a cronologia dos tempos aqui, Herodes, 37 antes de Cristo. O nascimento de Cristo aqui, a data. Aí vem aqui, a morte de Herodes, a fuga do Egito. Então, há um paralelo com a história política, a geopolítica da região, Tibério César, Pôncio Pilatos, aí vai aqui até os governadores da época, que é uma questão histórica, aí narra aqui a questão histórica da Bíblia, juntando. Então, olha que maravilha aqui, o livro de Mateus. Aí todos os livros têm essa conexão. Então, as informações são essenciais. Como eu falei aqui, provar o autor, provar a data, o destinatário, para quem Mateus escreveu, para quem Lucas escreveu, para quem Marcos escreveu, para quem João escreveu, que são os 4 evangelhos. Então, isso aí traz um panorama geral. Mateus fez uma forte ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, trazendo genealogia. Olha a diferença do livro do Evangelho de João. Aí João já entra logo direto. João não perde tempo com genealogia. João já vem trazendo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Não passou Jesus por ninguém, já trouxe Jesus já direto. Então, cada um livro você tem que entender para que ele foi escrito. O livro de Mateus, como estão fazendo análise aqui, ele foi escrito para os judeus. E aí ainda bota lá em Mateus 5,17, Jesus dizendo, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir, porque ninguém é capaz de cumprir. Eu sou aquele que vai cumprir.
Eu sou aquele a qual a Bíblia apontava. No próprio João 3, versículo 14, 15, o 3,16 você já sabe. Mas diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente no deserto, aquela serpente de metal, o povo olhava, ganhava vida. Jesus foi levantado na cruz, você ganha vida. Importa que o homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é importante, os lugares chaves, como eu falei, Belém, Jerusalém, Galileia. Aí entra a parte da geografia também, tudo isso são ferramentas. A geografia, a arqueologia bíblica, são matérias que eu vou trazer também aqui. As aulas, como eu disse, são resumos, mas a apostila, ela é mais completa. Ela traz aqui, ó, tudo esmiuçado, várias citações bíblicas. É um material, gente, também revisado, fazendo um compilado, resumido, trazendo uma linguagem que vocês entendam. Porque uma matéria dessa que eu gravo em 1 hora, numa faculdade é 80 horas de aula, 40 a 80 horas, em média. Então a gente está trazendo o básico aqui para você pelo menos ter noção. Aí a gente viu isso aí tudo aí, as características particulares de Mateus também. Grande quantidade de expressão, como ó, Jesus filho de Davi, ligava sempre Jesus lá, ó, Jesus filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. E em inúmeras situações, referências, como eu falei, do Antigo Testamento. Ao contrário de outros evangelhos, Mateus não segue uma ordem cronológica rígida, mas organiza seus relatos para apresentar as evidências. Jesus, como, ó, tá aqui, ó, o Messias, tá aqui, ó, o Salvador. Então a biografia de Mateus traz esse contexto direto. Então, pessoal, após essa videoaula, eu gosto que você assista essa aula, porque quando você cair para dentro da apostila, ou o livro, que tem todas as apostilas juntas num livro, um compilado, eu fiz o livro em 2 versões, uma versão mais resumida, que eu vou adaptar ela para áudio também, para você escutar essa teologia, como eu falei, sistemática, organizada por ordem de assunto. Então agora, já que a gente tem uma noção de como interpretar a Bíblia, usando a hermenêutica, e extrair o significado do texto, que é usar exegese, que é extração do texto. Não é colocar, inserir, é extrair esse contexto bíblico. Como podemos agora, depois, comunicar isso de forma eficaz e impactante também para os outros? Essa é a arte que agora não cabe mais a hermenêutica e a exegese. Ela agora, depois que você extraiu, você pesquisou, usou as ferramentas, usou ali, ó, tudo apropriado e tirou, aí agora como aplicar, como levar para as pessoas, é o que vamos estudar agora no capítulo 16, que será a própria disciplina que vamos gravar, que é a homilética. A gente vai gravar essa última e vamos finalizar o básico. Depois vamos entrar agora no médio, vai trazer outros assuntos. No total, eu creio que seja entre 40 a 50 disciplinas, organizadas por temas, por assuntos. Completamos essa jornada pelas grandes doutrinas e regras da interpretação, essa arte bonita e essa ciência de examinar os textos. Tem isso no mundo secular. Você vai pegar uma lei lá, você tem que ler, você tem que interpretar e saber aplicar e fazer a defesa. Assim é a palavra de Deus. Então agora chegamos a essa etapa final e prática. Como comunicar isso agora? É o que vamos fazer, essas verdades de forma eficaz, que descobrimos através da exegese. Agora, como vamos aplicar? Aí você vai ser bem-vindo na aula da homilética, que é a arte de falar, a arte de pregar. Como arrumar um texto, qual tipo de sermão, se você vai levar isso de forma textual, temática, é a forma que você vai organizar para explicar às pessoas. Aí vai ser a próxima disciplina e vamos estar assim encerrando esse curso básico. Desde já agradeço mais uma vez a paciência de vocês para ler. Obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que precisa. E vamos juntos aprender. Eu estou aqui para aprender junto com você. Quando a gente está falando, a gente está revisando.
eu estou lendo bibliologia, quando eu passo para teontologia, para cristologia, vai para outros temas. Então, toda vez que eu toco naquele assunto, eu relembro. Então, não devemos esquecer, devemos meditar na palavra de dia e de noite. Está aqui junto, seu irmão Alexandre, para fazermos aula presencial. Tem canais como o Telegram, onde eu disponibilizo todas as lições. Tem um site próprio também, um aplicativo, eu cadastro o seu nome lá, mando o link para você, você clica no link e já cai lá na parte lá onde tem as disciplinas, onde tem os vídeos, onde você baixa as apostilas. E eu vou também ver se eu boto os áudios da aula também. Se você não puder tá dirigindo ou tá no trabalho, quiser ouvir o áudio da aula, vamos também disponibilizar. E se você tiver ideia ou conhecer alguma outra ferramenta que fica melhor para você, eu não vou medir esforço. É como diz o apóstolo Paulo, eu me deixo gastar e me deixarei gastar mais ainda para levar essa palavra. Então é uma coisa que eu amo fazer, não é a minha renda, não é um meio de ganhar dinheiro, pelo contrário, trabalho de dia e às madrugadas, às noites, eu abro mão das minhas horas de sono para estar gravando esses vídeos para vocês. Então fica meu abraço e te espero na última aula do curso básico. Lembrando que você consegue baixar a apostila completa com as citações bíblicas. E como eu digo, tem gente que ainda pede para eu resumir, achar uma hora muito. Eu estou reduzindo de 80 para 1, de 40 para 1. Como eu vou reduzir mais de 1? Porque para 10 minutos explicar uma matéria não tem como. Eu fico aqui, ó, cansado, buscando, reduzindo, para caber tudo dentro de 1 hora. Então, entendam o meu esforço, fica meu abraço, amo vocês em Cristo Jesus e te espero na próxima aula. Grande abraço.